O clima nos bastidores do Corinthians continua agitado com a novela que envolve a possível volta da Nike como fornecedora de material esportivo. E olha, parece que a coisa realmente esquentou. No fim da noite surgiu a informação de que a Nike teria dado mais um passo importante rumo a um novo acordo com o Timão. E não é qualquer passo. É um avanço que pode colocar um ponto final em anos de afastamento e um embrolho judicial que se arrasta há tempo. Ainda não há contrato assinado, é verdade, mas o papo é que a multinacional norte-americana voltou à dianteira na disputa com a Adidas, que até então estava forte na jogada. Só que agora a proposta da Nike não apenas superou em números como também mexeu com interesses diretos do clube, especialmente com a possibilidade de reforços já para a próxima janela. Por enquanto nada é oficial. Mas o Corinthians já tem em mãos uma carta de intenções. Não é o contrato final, mas é uma proposta robusta pesada. Estamos falando de um acordo que pode render entre 900 milhões e 1 bilhão e 200 milhões de reais dependendo das metas esportivas batidas ao longo do vínculo. A ideia é de um contrato de 5 anos com potencial para aliviar não só as finanças imediatas, mas também resolver pendências antigas com a própria Nike. Sim, isso inclui aquela briga judicial que ainda rende dores de cabeça. Se a parceria for retomada, tudo pode ser colocado em pratos limpos sem necessidade de seguir com processos e mais processos. O ponto que vem pegando é o tal adiantamento que o Corinthians quer para reforçar o elenco já no meio do ano. A pedida 100 milhões de reais antecipados. A Nike topa, mas quer pagar esse valor em 3 partes. A proposta em discussão prevê 50 milhões já no ato da assinatura para o clube usar como quiser na janela de transferências de agosto. As outras 2 parcelas de 25 milhões ficariam para dezembro e julho do ano que vem, momentos estratégicos para o mercado da bola. A intenção do clube é, claro, usar essa grana para buscar jogadores e tentar mudar a cara do elenco ainda nesta temporada. Só que tem um detalhe nada pequeno travando essa negociação: os juros. Isso porque esse adiantamento na prática é tratado como um tipo de empréstimo e a Nike quer aplicar a taxa Selic no valor total. Hoje a taxa gira em torno de 15% ao ano. Ou seja, os 100 milhões podem virar 115 ou mais dependendo do prazo de pagamento. A discussão gira em torno de quando e como essa devolução seria feita. A Nike prefere começar a descontar o valor a partir de 2027, podendo se estender até 2028. Já o Corinthians está tentando escapar dessa mordida financeira, alegando que os juros são altos demais e que isso tiraria boa parte do valor recebido nos próximos anos de contrato. E é aqui que entra a matemática do futebol moderno. Se o clube tiver direito, por exemplo, a 60 milhões de reais por ano no contrato com a Nike e já começar com 15 milhões a menos por conta dos juros desse adiantamento, o impacto é direto. O valor líquido cai para 45 milhões, o que reduz a margem de investimento e pode comprometer o planejamento de médio prazo. Mesmo com projeções mais otimistas da taxa Selic caindo para 10% nos próximos anos, ainda assim o Corinthians avalia que não vale a pena correr esse risco. Dentro do clube há quem diga que o ideal seria conseguir o adiantamento sem juros ou com condições mais flexíveis. Mas a Nike parece firme na sua postura. Afinal, para a empresa esse valor adiantado é um risco financeiro que precisa ser compensado de alguma forma. E não dá para esquecer que esse tipo de negociação é extremamente detalhista, com cláusulas sobre metas esportivas, bonificações, prazos de pagamento e, claro, o uso da imagem do clube. Se tem uma coisa que essa disputa entre Nike e Adidas mostrou é que o Corinthians continua sendo uma marca forte, valorizada e capaz de atrair investimentos pesados mesmo em momentos de instabilidade. Só que para isso se transformar em realidade, cada detalhe do contrato precisa ser muito bem pensado. E pelo que está rolando, essa questão dos juros pode ser o fator decisivo. O torcedor do Corinthians vive aquela mistura de expectativa e ansiedade. Por mais que a conversa com a Nike tenha avançado de forma importante, ninguém quer mais saber de promessa vazia ou anúncio sem assinatura. Todo mundo lembra como foram as últimas negociações mal resolvidas, as tretas judiciais, a frustração com material atrasado, a falta de peças nas lojas, aquela sensação de que o clube estava sendo deixado de lado por uma parceira que já foi símbolo de grandes conquistas. É por isso que agora, apesar do otimismo, a diretoria vem pisando com mais cuidado, medindo cada movimento, cada cláusula, cada vírgula do contrato. Porque um erro agora pode custar caro lá na frente e o clube já não tem mais espaço para errar. Do lado da Nike o interesse é real.
Eles sabem da força da camisa do Corinthians, do tamanho da fiel da repercussão que o clube tem mesmo em momentos de baixa. O Corinthians movimenta redes sociais, Jarabus coloca a camisa para vender mesmo quando o time não tá ganhando tudo. Só que a marca também está mais cautelosa do que no passado. Ela quer garantias de retorno, metas bem definidas, controle sobre distribuição, cronograma de lançamentos e, claro, segurança jurídica. Afinal, depois de tudo que rolou no passado, ninguém quer repetir os mesmos erros. A diferença agora é que a Nike parece disposta a resolver tudo de forma mais profissional, colocando dinheiro na mesa e tentando seduzir o Corinthians com cifras que a Adidas até o momento não conseguiu igualar. Só que quando o papo é grana, o buraco é mais embaixo. O Corinthians não está apenas procurando um fornecedor. Está tentando fechar uma parceria que possa de verdade mudar o seu momento esportivo. A proposta da Nike, que pode ultrapassar 1,2 bilhão ao longo de 5 anos, tem potencial para ser a maior da história do clube nesse segmento. Mas tudo depende de metas. Ou seja, o valor cheio só vem se o time render em campo, se conquistar títulos, se bater metas de vendas e visibilidade. E aí entra outro dilema: como garantir esse rendimento se o elenco atual ainda tem carências evidentes? É aí que o tal adiantamento de 100 milhões faz toda a diferença. Com esses 50 milhões de entrada, o Corinthians poderia atacar o mercado já na próxima janela e buscar nomes de impacto. Não dá para esconder que a torcida anda carente de reforços. Chegaram alguns jogadores recentemente, verdade, mas não foram contratações de peso, daquelas que movimentam o vestiário e fazem o torcedor sonhar alto. O clube precisa de pelo menos 2 ou 3 nomes de peso, atletas que cheguem para jogar, para assumir responsabilidade, para mudar o ritmo do time dentro de campo. E não é exagero dizer que sem essa grana da Nike a chance disso acontecer agora em agosto é praticamente nula. O caixa está apertado, as receitas estão comprometidas e até os salários vêm sendo pagos com aperto. A grana do contrato seria um fôlego vital. Só que o problema está nos detalhes. A Nike quer aplicar a taxa Selic sobre esse adiantamento, o que transforma essa entrada em um empréstimo disfarçado. E como o Corinthians já anda lutando para respirar financeiramente, aceitar pagar juros de 15% ao ano pode ser uma armadilha. Afinal, essa grana teria que ser devolvida dentro do próprio contrato e isso reduziria o valor líquido das parcelas anuais. O clube até entende que adiantamento tem custo, mas tenta convencer a empresa a aliviar a barra ou pelo menos renegociar os termos desse pagamento. A conversa ainda está acontecendo. As duas partes seguem dialogando e fontes próximas garantem que há boa vontade mútua para fechar. Mas o tempo começa a apertar. A janela de transferências já está chegando e quanto mais o clube demorar para ter essa grana em caixa, menor será o impacto possível no elenco. E o torcedor não quer ver o Corinthians ficar para trás de novo, vendo rivais se reforçando enquanto o timão depende de improviso e apostas. Tem também o lado político dessa história. Dentro do clube existem grupos com posições diferentes sobre a volta da Nike. Alguns defendem a Adidas, alegando que a empresa alemã oferece uma estrutura mais moderna, com presença mais forte no e-commerce e um modelo de distribuição mais eficiente. Outros argumentam que a Nike é tradição, é memória afetiva, é camisa de títulos. E nesse meio surgem ainda vozes mais pragmáticas que só querem saber de quem colocar mais dinheiro na mesa. O presidente e sua equipe, por sua vez, tentam manter o equilíbrio sem tomar decisões emocionais, mas também ouvindo os anseios da arquibancada. Enquanto isso, os bastidores fervem. Muita gente envolvida, telefonema para cá, reunião para lá, documentos sendo analisados, propostas sendo revistas. Existe até a possibilidade de um modelo híbrido onde parte do adiantamento viria com juros menores ou atrelados a metas de desempenho esportivo. Seria uma forma de dividir o risco: se o time rende, paga menos. Se não rende, paga mais. Mas isso ainda está sendo discutido com cautela porque envolve projeções financeiras que nem sempre batem com a realidade do futebol. E no meio de tudo isso, o torcedor segue de olho, cobrando, opinando, pressionando. Porque no fim das contas tudo que o corintiano quer é ver o time forte, competitivo, com chance real de brigar por títulos. E isso só vai acontecer se houver investimento, planejamento e, claro, inteligência na hora de fechar negócios. O retorno da Nike pode ser um grande passo nesse caminho, mas só se vier com as garantias certas. De nada adianta fechar o maior contrato da história se no fim o clube continuar sufocado por juros e obrigações que travem o futuro. Por isso, cada linha desse acordo tem peso.
Cada cláusula precisa ser revista. Cada número precisa ser validado por quem entende, por quem olha além do imediatismo. O Corinthians vive um momento crucial. Pode fechar um contrato histórico, pode reforçar o time ainda nesta temporada e pode finalmente resolver pendências do passado com a Nike. Mas tudo vai depender de como a diretoria vai conduzir os próximos passos. O torcedor, como sempre, vai ficar acompanhando tudo de perto, esperando a assinatura, esperando os reforços e, acima de tudo, esperando que o Corinthians volte a ser protagonista dentro e fora de campo. Porque essa camisa, essa torcida e essa história merecem mais do que promessas. Merecem resultado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro pode estar prestes a viver um dos capítulos mais surpreendentes de sua história recente. Nos bastidores, os rumores não param de crescer. O Corinthians estaria preparando uma verdadeira bomba no mercado da bola, a contratação de Paul Pogba. Isso mesmo, o meio-campista francês, campeão do mundo em 2018, pode estar a caminho do Parque São Jorge. Ainda sem confirmação oficial, o burburinho começou com movimentações discretas de empresários ligados ao atleta e cresceu rapidamente nas redes sociais, inflamadas por torcedores e comentaristas esportivos. O que antes parecia uma brincadeira de internet agora ganha contornos mais sérios. Fontes ligadas ao clube afirmam que conversas existem e que há um projeto ousado sendo desenhado para trazer o astro europeu, atualmente sem clube após uma conturbada passagem pela Juventus marcada por lesões e problemas extracampo. Pogba, que já brilhou no Manchester United e acumulou títulos importantes na Europa, estaria interessado em um novo desafio longe dos holofotes do velho continente. O Brasil, com sua paixão única pelo futebol e a crescente valorização do mercado, começa a atrair olhares de grandes nomes do cenário internacional, e o Corinthians surge como protagonista dessa nova fase. Nos corredores do CT Joaquim Grava, a possibilidade é tratada com extrema cautela, mas não há quem negue que o clube vem buscando um nome de impacto para resgatar o prestígio e reconquistar a confiança da torcida. Pogba seria esse nome. Há quem diga que patrocinadores já foram acionados para viabilizar a negociação, o que reforça a tese de que o movimento pode ser real. Por enquanto, tudo ainda está no campo das possibilidades, mas a simples ideia de ver Pogba vestindo o manto alvinegro já agita os corações corintianos e coloca o clube novamente no centro das atenções. Se a novela vai mesmo ganhar novos capítulos, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. O futebol brasileiro não será mais o mesmo se esse rumor se confirmar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!